mentoria? Cara, eu queria puxar um assunto bem vulnerável. Vulnerável? Eu gosto, você sabe e ver se vocês seriam vulneráveis nesse ponto, porque essa é a verdade. Esses dias eu estive em Volta Redonda, lá na igreja Joel Pereira, no Projeto Vida, que eles estavam fazendo uma conferência. Joel, que top. O Ronan, queria voltar aqui, hein? Ronan que faz essa conferência lá com a equipe de louvor, que é a conferência Touch, a conferência de equipes de para equipes de louvor, muito legal. Eles tinham me chamado para ministrar, só que por a gente não estar saindo, eu falei, cara, eu não vou e tal. Só que deu o dia da conferência, eu fui, juntei alguns amigos e nós fomos para participar da conferência. Então foi bem legal, assim, deixar de ir para ministrar, mas sentar na mesma conferência para sentar, receber, aprender, ter mesa e tal. Só que chegando lá, eu falei, cara, mas eu tô aqui para servir vocês. Acabei cantando uma música com o Marcos Salles, pastor Marcos Salles, que é uma música excelente, Estamos de Pé. Piro nessa música. Difícil cantar do lado do cara, né? Muito. Pancheado. Muito. Cara, mas assim, foi louco esse lixo aí. E aí foi louco que me chamaram para participar de um painel lá de uma mesa redonda, assim, com o pessoal do Central 3, o Ronan e eu. Então fui trocar ideia com a galera e de repente entrou um assunto hard, assim, de você tá fazendo o que tem que fazer, mas servir na igreja local e tal. E aí, cara, chegou minha vez de falar, eu fui super vulnerável, assim. E aí eu falei, galera, eu vou ser muito vulnerável com vocês. A gente não está saindo, a gente não está fazendo agenda. Expliquei um pouco para a igreja, assim, tinha 2.000 pessoas. Está acontecendo isso e isso. E chegou uma hora que Deus parou a gente por alguns motivos. E um deles é que era muito injusto a gente ser uma voz na igreja sem vida nela. Porque do equilíbrio da vida cristã e sacerdotal entre você ministrar o Senhor no secreto, ministrar aos santos, cara, é ter vida de igreja, e ministrar ao mundo, que aí é na sua vida social no mundo e também a gente ministrando por aí, a gente nunca tinha desequilibrado num outro sentido. A gente já se desequilibrou lá atrás, até no secreto. Eu acho que talvez todo mundo passe por uma fase meio... Cara, que daqui a pouco você já não fez seu devocional no dia que você tinha que fazer, daqui a pouco no outro dia também não, daqui a pouco no outro dia também não. Você vai perdendo um pouco das disciplinas espirituais, até que você toma um chacoalhão e volta. Mas a gente nunca tinha entrado nessa estação toda num desequilíbrio aos santos, que é estar servindo a igreja. Eu falei, cara, e a verdade é que um pouco antes de vir a pandemia, bem pouco antes de vir a pandemia, a gente começou a entrar num hiato mais forte. Veio a pandemia tudo, isso colaborou, a gente fez muito pouca coisa. Então o Senhor pediu para que a gente não saísse, e olhando muitas coisas, a gente enxergou que um dos motivos também é que nada mais justo que a gente não estar caminhando pela nação, na igreja, sem ter voz na nossa. E isso também foi um papo que a gente teve entre a gente, né? Porque, cara, todo mundo aqui sempre fez igreja, respirou igreja, trabalhou na igreja, tal. Foi um papo muito sério. E a gente foi percebendo que foi uma coisa que todo mundo foi um papo muito sério. Ao ponto da gente deixar sendo vulnerável aos asas. É o poder do podcast com os convidados, tem que ser com a gente. Ao ponto da gente conversar, de falar, cara, talvez a gente tenha que parar isso aqui. Talvez não faça muito sentido a gente continuar fazendo uma coisa que está sendo voz para a igreja, edificação para a igreja, sendo que nós não estamos tão atuantes na nossa igreja local quanto a gente deveria estar. E aí, cara, você rato de igreja desde pequeno, fazendo tudo e liderando e coisando as coisas, você também, eu também, daqui a pouco a gente foi levando para um automático e tantas coisas que a gente foi parando nesse lugar e de repente essas conversas e esses acordares para a vida trouxe a gente para um lugar, cara. Hoje vocês dois estão voltando para o louvor da Poema. A gente está começando vários outros projetos. Lá estava conversando agora com o Henrique Larentim, que é o pastor, sobre muita coisa que a gente está pensando e sonhando junto. Estou junto com o Brisa lá no louvor, pensando muita coisa. Fomos agora fazer uma outra viagem de expandir visão para o louvor, para trazer novas ideias e como trabalhar em outras coisas de gestão. Voltando com tudo, assim. Cara, como é que foi esse tempo de hiato para vocês? Como é que está essa questão de ter despertado para isso novamente? Porque a gente fala e comunica com muita gente que está assim. Que, beleza, mano, eu tendo Cristo no coração, amém, já basta. Não, eu nunca tive essa... Não, eu tô falando que pessoas... Eu tô falando que... Também. Eu nunca tive isso. Tô me convertendo todos os dias. Eu tô falando que muita gente que está assistindo a gente, talvez tenha esse coração.
E tem uma teologia crente pregada... de sentar no banco. Tem uma teologia pregada aí que é assim para eles. Tem Cristo no coração, tá bom. Eu nunca entrei nessa casinha de não preciso, já tô. Talvez essa parada. Eu fiz uma parada do louvor depois, né? Quando a gente começou a gravar o Hub, minha mãe ficou ruim, eu dei uma parada, mas eu nunca parei até essa época eu nunca parei de liderar GC. Eu escolhi, preciso parar o louvor ou o GC. Parei o louvor. Né? Até o momento que Jesus já falou, olha, esse tempo seu de liderança está parando aqui, dá um tempo, mas eu não tinha nenhuma direção para a próxima estação. Talvez tenha sido essa minha falha, porque existem coisas básicas e primárias que você não precisa de uma profecia. Você não precisa de uma super revelação. Você precisa da palavra. E na palavra o princípio do congregar, do servir, nunca está em baixa, a não ser que Jesus te fale para um tempo específico, um alinhamento específico na sua vida, que você precise realmente parar. Mas eu não tinha essa direção depois desse tempo, que eu parei por direção de Jesus. Eu nunca entrei nessa casa do não preciso servir na igreja. Por que seria fácil pensar isso? Porque eu estou, não durante a nossa parada, mas nós estamos pelo menos 3 vezes na semana em uma igreja diferente da nação. Então, na cabeça, de uma maneira ou outra, você está inserido na igreja. É fácil de você, cara, eu estou envolvido, estou em Jesus, tenho meu sacerdócio, estou aqui, né, na luta como um cristão, mantendo meus passos em Jesus. Isso é um falso congregar do caramba, Exato, né, cara? Muito falso. Isso me confronta muito, porque há anos atrás fui eu ligando para um brother e denunciando ele absurdamente. Eu lembro dessa frase. Absurdamente, cara. Quando eu liguei... Quando alguém nos chamou e falou, cara, a gente está querendo trazer o ministro X aqui e você pode responder para a gente se ele é marido de uma mulher só, se ele presta conta da vida dele para alguém, se ele tem alguém que pastoreia ele, lidera ele, e se ele tem vida na igreja local, se ele faz parte de uma igreja local e serve lá. E eu respondi as 3 coisas que sim. E acabou a ligação, eu liguei para um amigo meu, o ministro Y, e falei assim, cara, que muita gente conhece, falei assim, cara, acabei de receber a ligação e perguntaram isso sobre fulano de tal. Ele, e aí, mano, o que você respondeu? Eu falei, respondi, que ele é isso, que ele é isso, que ele é isso, que ele é marido de uma mulher só, que ele tem discipulador e que ele serve a igreja dele. Eu falei, cara, eu só tô te ligando para falar, ainda bem que não perguntaram de você. Eu, louco, por quê? O que você acha de mim? Ele falou, eu não acho, eu tenho certeza. Que você é marido de uma mulher só, que você presta conta da sua vida, mas que você não tem vida na igreja. Que você, mano, você tem voz na igreja sem ter vida nela. Você é uma prótese, mano, você não é um membro. Nossa, é pesado demais. A gente é zoeirinha, mas a gente sabe, né? Até que isso vem pro seu lado e você se ferre também. Mas tem a faquinha que cara, pega mas nós assim, também. foi louco porque, mano, eu falei assim, mano, eu tô falando no amor, mano. Eu tô falando no amor e glória a Deus que eles não perguntaram de você, mano, porque eu ia falar a verdade, mano. Eu acho uma baita de uma sacanagem você ter voz na igreja de Jesus sem ter vida nenhuma. Mano, aqui na minha cidade eu não me adapto, não tem como, mano. A visão é diferente, de não sei o que lá, eu já tentei, né? Falei, mano, para de dar desculpa, velho. A igreja é igreja, você não vai achar a igreja perfeita. E tal, cara, e ele tomou um rumo na vida dele. Cara, hoje tá pastoreando, tá ligado? Hoje tá mega envolvido. Daqui a pouco eu olhei pro cara e falei, caraca, o bicho tá mais envolvido que eu, tá ligado? Caí na minha palavra. Mano, os caras responderem uma coisa que falei, caramba, cara, isso aqui eu tô acontece. sendo muito vulnerável mesmo de falar, assim, porque, cara, eu não tenho esse histórico na minha vida. E, cara, Não, é ninguém louco, que porque tem. eu não consegui entender como é que a galera... Eu tava falando esses dias, cara, eu não consigo lembrar com quem, mas foi um assunto muito legal, a gente tava falando disso. Eu falei, cara, na minha adolescência, assim, eu olhava para as pessoas, os meus amigos na escola, e eu pensava assim, mano, qual é que é o assunto da família dele em casa? Só por que eles conversam? Tipo assim, qual é? Será que eles só trabalham, vêm pra escola, chegam em casa, comem e assistem? Porque, cara, era tão envolvido com o contexto da minha vida. Meus pais falando de pessoas. Cara, a gente precisa ajudar fulano de tal. Não, fulano de tal, cara, ele precisa... Mano, ele vai conseguir, tal, vai romper, tal, a gente precisa orar. Fulano. Era tão envolvido que o nosso propósito de vida na Terra era amar o Senhor e amar as pessoas, que eu ficava assim, mas como é que ele não tem propósito? Eu ficava pensando assim, falei, o que será que é os assuntos das pessoas que não andam com Jesus, assim, saca?
Porque era tão definido e, de repente, passou um tempo, eu me vi num tempo. Mas que também eu não vou falar totalmente que foi uma coisa que Deus fez e chamou a gente para um lugar assim. Não, mas algumas coisas aconteceram que levou a gente para um lugar de descanso, mas daqui a pouco, a hora de sair disso, a gente estava lá acomodado. Então a gente viu como é fácil entrar num piloto automático, como é fácil você se acostumar com um hiato, e ainda mais porque tinham pessoas fazendo. Então, acho que o senso de, mano, não tem quem faça, você fazia. Não, me expondo, daqui a pouco tem mais gente fazendo, você sossegava. Me expondo bastante, eu não tenho problema com isso. Eu entrei numa casa do tipo assim, cara, eu tenho minha... Isso vai acontecer com todo mundo, tá? Cara, eu tenho, Como eu não tenho problema de me expor e tá aqui. Não, tá bom então. Tá igual aquele áudio, aquele Reels lá, né? Não, porque... aqui, eu queria... Pensamento do dia. Pensamento do dia. Cara, eu sempre tive... Todo mundo vai ter divergência com o modo de alguém liderar. Tem coisa que o Brunão vai fazer que, nossa, eu acho que não é legal. Mas eu sempre me submeti, sempre vou me submeter. Todo mundo passa por isso, quem fala que não passa é mentiroso. Ok? Eu não sei se você sirva o próprio Jesus como um dos 12, né? Aí você não tem que reclamar. Mas, cara, aí, né, estando em servidão... Mas Jesus dava umas nos apóstolos. Não, ali, sim, filho. mas é diferente, porque, cara, o ser humano tem suas maneiras de levar algumas coisas que Jesus não tinha esse tal problema. Chamou Pedro de Satanás. Mole. Cara, e aí, eu lembro, na minha época, servindo, né? Aí tinha a liderança do Brunão, do Brisa. Eu sempre fui um pouquinho mais enérgico, contundente, assim, nas minhas discordâncias. Eu já tive discordâncias com o Brisa, coisas que eu não queria, não concordava, mas eu me submetia, por exemplo. Só que como eu parei e estava num lugar onde, querendo ou não, eu que dava muita direção pro grupo, então muita coisa era do jeito que eu planejei, na logística que eu planejei, porque eu fechei com a agenda, tinha um certo controle nas agendas. Para mim, é muito melhor, alguma coisa que eu tenho controle, e eu estou inserido nesse ambiente, tendo contato com o Brunão, que eu já sei ali a direção que ele vai tomar, o rumo que ele vai tomar, na administração, enfim, era tudo muito trabalhoso, mas confortável, porque era uma parada que Jesus movimentava no nosso meio, e eu estava dando direção, ia ser assim, desse jeito, desse modo. E quando você está muito rotineiro, né? Quando você está sob uma liderança, cara, é até bom que tenha muita coisa que você não goste. Que você seja morto, que a sua carne seja morta. E eu estava afastado desse meio. E nessa, eu falei pro Brunão, mano, de verdade, eu tô falando aqui que eu não concordo com isso, aquilo, aquele outro, antes de voltar pro louvor, mas a verdade é que eu tô arranjando desculpa para não servir, mano. Eu tô falando para você isso, mas é que eu tenho que descer degrau mesmo. Eu tenho que me submeter, eu tenho que voltar, descer as escadas. E nisso, mano, eu me desarmando, eu já joguei uma palavra no Brunão, falei, cara, de verdade, é muito provável nesse tempo que não seja nem o que eu penso, nem o que o Brisa pensa, nem o que você pensa, existe uma convergência de todos os corações para uma parada nova e ninguém sabe fazer ainda. Batata. Jesus começou a despertar uma parada na vida do Brisa, na vida do Brunão, na minha, do Medina, no louvor. O novo tempo está se aproximando, onde não era nada daquilo que a gente tentava pensar. Não tinha nenhum plano no nosso coração para o que Jesus vai fazer. E ainda não tem nada concreto. Nós temos uma direção. Então, Jesus está alinhando todas as coisas. Jesus está alinhando tudo no coração do Brisa, que é a liderança, do Brunão aí que está mentoreando também, servindo, no nosso coração que estamos voltando, de uma maneira que a gente não pensava que ia acontecer. E foi uma convergência tão louca, e vai ser disruptiva, vai ser trabalhosa, só que, cara, eu não estou nem um pouco, com nenhum peso no meu coração de me submeter. Ao contrário, está voltando em mim aquela alegria de, mesmo tendo tantas divergências, eu estar debaixo de uma liderança, seguindo uma mesma sina em servidão à igreja. E eu estava imaleável, sim. Eu estava imaleável porque eu estava confortável, né?
esse conforto de dar a direção em muitas coisas. Meu trabalho é dar direção em muitas coisas, dar a última palavra em muitas coisas. É muito confortável. Cara, um cara que eu quero muito receber aqui... Nossa, vou abrir 2 parênteses na minha cabeça. Minha cabeça me rouba demais. Concluindo, por que eu entrei cortando aquela hora, te complementando e falei da questão do amigo que eu falei, cara, ainda bem que não perguntaram de você. Foi porque na minha fala para ele, eu falei assim, cara, você está sendo uma prótese, não um membro, e você está substituindo os seus relacionamentos de mesa e de reino pelo congregar. Você Exato. chega em lugares, você tem mesa com pessoas incríveis, você está toda hora sentando com grandes Palavras homens e mulheres incríveis. de Deus, vocês estão falando sobre coisas do reino, sobre coisas que tocam o Saturno, Plutão, Netuno, toca a Terra, o globo inteiro, vamos conquistar a Terra. E você substitui esses ambientes que rola muita oração, rola muita lágrima, rola muito pelo congregar, cara, pela igreja, pelo pequenino, pelo ministério da reconciliação. Então, o novo ministério do Ministério da Reconciliação, cara. Então, tipo assim, por estar reconciliando pessoas, cuidando de pequeninos, Exato. discipulando gente, liderando, fazendo parte de equipe. Cara, lidando com o dia a dia da verdade de uma igreja. E aí, por isso que eu falei, que eu acabei entrando nesse assunto, assim, Sim. porque é o que você estava falando. Querendo ou não, a gente estava 3 vezes por semana em outros lugares. Daqui a pouco foi meio que sendo automático, assim. E não tem como, mano. A parada tem que ser desgastante. A mesma coisa que eu vi um cara que eu quero muito receber aqui, que é o Paulo Borges Jr., Nossa. falando, incrível, cara. Pelo Ele amor de falando Deus, sobre a esse questão de que a igreja não é uma estrutura que precisa aumentar, mas ela é uma pessoa que precisa amadurecer. A igreja de Jesus é uma pessoa, é um corpo. E assim como um corpo, numa família, você primeiro nasce e você é servido no leite do peito, depois você começa a comer uma papinha, depois você é servido numa mudança drástica para um alimento sólido. Depois você continua sendo servido e alimentado até que você chega a um novo nível de maturidade onde você aprende a se servir. Então, você, depois de aprender a se servir, você vai amadurecendo, aonde você aprende a se servir e também servir outros. A gente vai passando pela nossa memória, né? Eu, quando era assim, daqui a pouco eu aprendi, com tantos anos de idade, eu comecei a me servir. Depois, com tantos anos de idade, meu pai falou, me ensinando aos servos convidados também. Então, agora você estava servindo outros, até que você amadurece um ponto que você primeiro serve alguém para depois servir. Até que chega um ponto que, cara, você tem um filho, a prioridade tua agora é servir ele. E aquele mesmo ciclo que aconteceu com você vai acontecer com outros. Então, a maturidade da vida cristã como igreja é um lugar que você primeiro é servido, alimentado, depois você aprende a servir, a preparar. E você chega no último nível de maturidade que não é só servir outros, é preparar o alimento e para servir outros. Então, cara, essa é a caminhada da vida, essa é a caminhada. E, cara, a palavra vai dizer que já era, o autor de Hebreus vai dizer, né, que já era para vocês serem mestres no nosso meio, mas vocês continuam precisando de leitinho espiritual. Vocês continuam de fundamento lá do início do rolê, sendo que já era para vocês estarem no nosso meio, ensinando, fazendo, trabalhando. E às vezes não rompe para esse lugar. Não rompe para esse lugar de servidão. Fica a vida inteira sendo servido, a vida inteira querendo a papinha, mas não quer amadurecer, cara. É sobre isso. Eu não estou comendo mais papinha, não estou mais mamando o leite. Mas tem pessoas que já eram para estar num ambiente de preparar alimento, está servindo, mas ele continua precisando daquele ambiente lá. O cara não rompe, não responde, não amadurece. E não tem como. A maturidade da vida cristã é você servir outras pessoas ao ponto de identificar, cara, que você não está servindo tanto que deveria. Você não está trabalhando tanto que deveria. Você não está se dando tanto que deveria. Então, cara, e é muito louco, cara, porque isso tudo não combina com o conforto. Existem 3 níveis de descansos bíblicos, né? O primeiro nível de descanso é o sabático, é o Shabat. Um dia de descanso na semana, e aqui eu não estou falando sobre adventismo, nada, estou falando de um princípio que o guarda de Israel não dorme, mas ele descansou no 7º dia. Isso fala de você ter um dia da semana de descanso, para profundidade de relacionamento com Deus e tudo mais. Existe o segundo nível de descanso, que é o Shemitah, que é o descanso da terra. Olha, vocês vão plantar durante 6 anos, mas no 7º vocês vão deixar a terra descansar. Aí tem um outro nível de descanso que é chamado de clino.
Esse descanso ele aparece 2 vezes na Bíblia, quando Jesus fala, ó, as raposas têm as suas tocas, andorinhos os seus ninhos, mas eu, filho do homem, não tenho onde repousar a minha cabeça. Essa palavra repouso é a palavra klino no grego. Ele está falando assim, olha, eu não tenho descanso, eu não tenho onde repousar a cabeça. Mas daqui a pouco outro texto vai dizer, a segunda vez que essa palavra aparece, então, ele tomou o vinagre, ele rendeu o Espírito, disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, na cruz, ele reclinou a cabeça. E aí, quando você aperta para descobrir essa palavra agora também é novamente clino. Então, o Cristo que um dia fala que as raposas têm as suas tocas, andorinhos os seus ninhos, mas eu não tenho clino, eu não tenho repouso, um dia na cruz diz que ele encontra o seu repouso. Porque o corpo de Cristo nasce a partir da cruz. Ele não tinha um corpo para descansar. Como é que ele ia poder falar que ele tinha descanso? A partir da cruz, o corpo de Cristo nasce. Então, nasce o descanso dele. Que descanso, que terceiro nível de descanso que é esse? O descanso onde minha carne está comendo. O bicho está pegando. A alma está gritando. Cara, tá 1.000 caindo de um lado, 10.000 do outro lado, mas eu tenho a certeza que eu estou no centro da vontade de Deus, cara. Minhas costas estão doendo, estão repuxando, eu estou sem dormir, eu estou cansado, eu estou bravo. Cara, mas eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou fazendo o que eu tinha que estar fazendo, eu estou cumprindo o meu propósito. Na minha geração, na minha estação, no meu turno, na minha vez, eu estou fazendo o que eu deveria fazer. Então, cara, isso é muito louco. E a gente ser vulnerável ao ponto de a gente conseguir falar isso, Vona, eu e você, porque o homem aqui não quer ser vulnerável. Ele não quer se comprometer, você fala. O Billy Graham aqui no nosso meio. Mas eu só tava esperando você falar esse teu... Muito bom. Esse teu spark aí Era pra eu esse poder ponto. falar Então isso. vem Exatamente. capinando. Não, Se mas joga. é porque, na verdade... Fala que você é um lixo. É porque, na verdade, o meu ponto de que ultimamente eu não estava servindo era justamente... Era talvez pior do que o do Vona. O Vona talvez era uma divergência de liderança ou de pensamentos, né? Não de liderança, mas de pensamentos tal. E ato também, eu acho. E Então, ato de questão... A gente defende lá essa questão de pré-casamento e pós-casamento. Cara, vai estar casado, tá ligado? A gente, graças a Deus, tem essa saúde na nossa igreja. Cara, você perdeu alguém, tal, você precisa dar um tempo, tal. Tem várias outras questões. Aí teve esse tempo do pós-casamento. Cara, deixa eu ser casado um pouco, deixa eu experimentar, que acabou empolgando também. Então, mas que nem... Eu falando disso, por exemplo, eu casei com 25, a Carla com 21. Cara, a gente viveu dentro da igreja praticamente o casamento inteiro. Tanto eu quanto ela. Então, tipo assim, era 100% doado para aquilo e tal. E a vida inteira minha foi dessa forma. E, na verdade, talvez você se vê num ponto de que, nossa, não tô afim. Era um tempo que você precisava, Tipo assim, cara... mas passou do ponto. Pode ser que seja isso. Pode ser. Até antes da pandemia eu ainda tava servindo, tava na parte Num ponto a gente concordava, os dois. Nós dois falávamos, mano, eu não tô com saco pra ficar ouvindo as coisas. Isso não é legal. Eu tava assim. Eu tava num ponto Tava de que eu meio sei... Se submeter. eu não Porque tava eu sei com saco. que Tava eu sou assim, eu não vou conseguir entrar num ministério e só tá lá cumprindo uma tabela. Eu sou dessa forma. Eu vou se possível, transformar aquele ministério, porque eu sou assim. O último que eu tava... Você é um revolucionário. Não, eu sou esforçado. Eu quero dar o meu melhor, então eu sei que dar o meu melhor exige muito tempo meu e muita força. Então eu caí num negócio de que, assim, nossa, eu não tô afim de dar meu tempo e minha força. Você tá entendendo? Só que, ao mesmo tempo... eu tinha uma coisa que quando eu chegava na igreja e via as pessoas servindo em qualquer ministério, eu falava, nossa, caramba, não estou fazendo nada aqui, droga, mano, eu preciso servir, mano, eu preciso fazer alguma coisa, porque tipo assim, eu vejo uma pessoa falando, nossa, eu tenho habilidade para fazer aquilo. Talvez até melhor do que aquela pessoa está fazendo. Nossa, por que eu não estou servindo? Então, eu me cobrava, só que automaticamente eu entrava num negócio de, nossa, mas aí tem que fazer tal coisa. Principalmente que nem agora, a gente entrou no louvor de novo. É por isso que Jesus tirou o seu carro. Pra você não fazia ir uns pra praia. 3 anos que eu não que eu tô fora do louvor. E o louvor exige pra caramba. Exige. Tirar a música, e depois ter um ensaio com todo mundo, chegar 2 horas antes no culto, sair depois de todo mundo. Então, tipo assim, exige pra caramba. Então, eu me via numa preguiça terrível ali, na verdade. Foi depois da pandemia. Porque talvez pelo fato de ter ficado muito tempo parado, com a igreja praticamente fechada, né, durante, sei lá, 1 ano e meio,
E aí depois eu demorei para engrenar naquilo, mesmo sentindo, todo culto eu chegava lá e falava, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, mas me faltava talvez uma força, uma determinação de falar, não, eu preciso fazer isso, porque isso é saudável para mim e para a igreja e para todo mundo. A gente tem que fazer isso, a gente tem que servir o próximo com a habilidade que a gente tem. Então, tipo assim, faltava um empurrãozinho para eu voltar, pegar no tranco de novo, sabe? E é muito louco a gente esse episódio a gente escolher de ser tão vulnerável de abrir essas coisas, porque eu acredito que os vários empurrõezinhos, um deles foi exatamente a gente ter uma conversa seríssima Muito ao ponto séria. de falar, cara, eu acho que a gente precisa parar o Hub. Foi. Porque isso aqui eu queria que ficasse muito marcado. É muito injusto a gente estar sendo uma coisa que está sendo uma voz na igreja sem ter vida nela. Isso é muito injusto. Não é certo. Não, a gente não nasceu para isso. E foi muito louco todo mundo começar a responder nesse sentido. E uma voz antiga disse... uma bem antiga, né? De verdade, Jeremias disse. Em 2 versículos aqui, ó. Não, um versículo aqui de Jeremias, né? Maldito já chega pesando. Tá certo. Maldito é o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Em outra passagem tem um jovem que é citado uma vez só na Bíblia. O nome dele é Jéter. E a gente quase nunca mais vê esse cara aparecendo na Bíblia. Ele só aparece quando o pai dele, Gideão, nada mais nada menos que Gideão, fala para ele pegar a espada dele e tirar a espada dele e colocar em serviço contra um medianita, e ele diz que ele retém a espada. A Bíblia só fala, ele só aparece na história como isso, como exemplo de alguém que poderia, a partir dali, ter toda uma história decorrendo, mas ele resolveu reter a espada dele e segurar. Então, a gente está traduzindo aqui talvez o coração de muita gente, mas também querendo ser uma inspiração para muitos outros, de falar, cara, não vá para esse lugar. Sabe identificar também, cara, beleza, é um tempo que eu preciso, tal, mas, cara, continue, permanece, sirva a vida cristã ela é feita disso. Nós somos não uma estrutura querendo expandir, mas somos uma pessoa, a pessoa da Igreja de Jesus Cristo, amadurecendo, começando a ser servida, mas chegando na maturidade ao ponto de aprender a fazer para poder servir. E aí eu termino com... Você tem mais uma coisa para falar? Você estava concluindo. Eu acho que um fato muito legal que eu vejo é tipo assim, tente servir na onde você tem habilidade. Porque pode ser que tem gente que está assistindo a gente que não tem habilidade nenhuma de coisas que se fazem na igreja. Só que, cara, dá boas-vindas ou qualquer serviço, tipo assim, vai ter coisa dentro da igreja que você consegue fazer. A gente tem na Poema, a gente tem empresário que cuida de carro. Não tem? Sim. A gente tem empresários, caras que são bem-sucedidos, que cuidam, tipo assim, o cara não tem habilidade manual de fazer, sei lá, qualquer outra coisa na igreja, mas ele está fazendo o melhor que ele pode, servindo, estacionando os carros, e aquilo sobe como louvor para Deus, como qualquer outro ministério dentro da igreja. Então, não se limite pela sua habilidade ou falta de habilidade em fazer alguma coisa. Faça. É louco porque esse episódio aqui, a gente não sabe quando ele vai sair, mas ele está sendo gravado na semana que comemora o Dia do Voluntariado. É verdade. É a semana que comemora o Dia do Voluntário. Então, cara, é que isso realmente vem a te inspirar e te levantar e te fazer entender que, cara, eu termino com esse texto aqui de uma voz antiga, que eu não sei de quem fala assim: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então, esse é o propósito da vida. A natureza já opera dessa forma e esse é o nosso propósito, né? Amém.